Querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reunião evangélica em nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos buscado estudar os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido e nos ensinado a respeito da lei de Deus, o que Ele espera de nós, de onde nós viemos, que futuro nos espera de acordo com o grau de merecimento e a nossa necessidade. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos extrair desses ensinamentos aquilo necessário ao nosso aprimoramento espiritual. Pedimos aos nossos irmãos maiores que nos amparem, nos assistam, aumente a nossa visão espiritual, estenda as suas bênçãos e um amparo ao nosso irmão Ivan Pires da Silva, que regressou ao mundo espiritual ontem. Que os benfeitores dessa casa possam estar ao lado dele, ajudando, auxiliando no desencarne dos enlaces materiais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 15º, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. E os nossos estudos se referem ao item 1 dos registros de São Mateus, em que ele nos conta esse ensinamento de Jesus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste-me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos?
E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida os que tiveres à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o lugar, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me obrigaste, e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Conjugado com esse ensinamento, nós temos a pergunta 888 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar da esmola? Os espíritos superiores responderam: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a assistência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Tem uma outra pergunta que foi feita em cima dessa, que é a seguinte: dar-se-á reproveis a esmola? Isso, a resposta de São Vicente de Paulo, como é uma pergunta muito longa, para não tomar o tempo dos irmãos, eles irão comentar. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e o Whindersson. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Boa noite a todos. Sempre bom, né, rever os amigos aqui nessa terça-feira, né? Já no mês aí de fevereiro, naquela perspectiva da boa continuidade nos nossos estudos, né? E nós temos agora o capítulo 15, que já foi mencionado pelo nosso irmão Evandro, que trata da fora da caridade não há salvação. É uma temática de suma importância para nós todos, dado aí ser a ideia força do Espiritismo, o qual Allan Kardec nos deixa e nos ensina o quanto nós devemos nos apropriar do seu significado, ou seja, de que fora da caridade não há salvação. E aqui o item 1, que também lido pelo senhor Evandro, retrata a passagem
ou registro de Mateus, diante do ensinamento de Jesus sobre o juízo, ou sobre o julgamento. Nós vimos aqui que na passagem nos é muito claramente apresentado duas circunstâncias: daquele que atendeu bem, compreendeu bem, por assim dizer, o sentido da caridade, e aquele que assim não fez e, portanto, foi julgado. Então, essa passagem de Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 31 a 46, nos remete a essa reflexão, esse ensinamento de Jesus, essa chamativa de que algum dia, em algum momento, nós seremos aí avaliados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E hoje nós estamos sobre os auspícios da prática da caridade. Portanto, é nesse sentido que nós vamos tentar explorar dentro dos minutos que nós temos, na perspectiva de melhor compreender a mensagem de Mateus, colaborada aqui por Emmanuel, do nosso irmão X, e outros espíritos superiores que já experimentaram, vivenciaram e hoje nos colocam as orientações. E eu gostaria de começar aqui resgatando uma lição do livro Pontos e Contos, do nosso irmão X, que retrata ou reforça, nesse exercício de memória, a questão de que, de fato, nós, em algum momento, teremos e estaremos com autoridades superiores para prestar conta daquilo que nós fizemos. E aqui tem, por exemplo, a essa lição, a surpresa do crente, daquele que crê. E nos conta então o nosso irmão X, que o devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste, mas que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à frente dele. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana, esquecera espinhos e pedras, dificuldades e dores. Jesus aproximou-se e saudou. Então, seja, esse nosso irmão desencarnou e teve a oportunidade de estar aqui com o Mestre. Jesus chegou, aproximou e saudou. O Divino Mestre sorriu e perguntou-lhe: diz-me, discípulo querido, onde pusestes os ensinamentos que te dei? O crente levou à destra ao tórax o preço de alegria e respondeu: no coração. Onde guardastes minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? Ele respondeu: no coração. E as luzes que acendi em torno de teus passos? Tenho-as no coração. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanece comigo no recôndito da alma. Silenciou o Cristo e depois de longo intervalo inquiriu novamente: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças, os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo, reverente e humilde: depositei-os no coração. A essa altura interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou:
benfeitor divino, poderei, doravante, abrigar-me na paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre tristemente movimentou a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volte, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que te repassei. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde viestes e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do seu coração, para a oficina de tuas mãos. Neste momento, o devoto, em lágrimas, notou que um senhor lhe subtraía o olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente limbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Ou então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Colocar a mão na massa. E a caridade é isso. A caridade é isso. É o amor em ação. Ele tinha tudo, mas tudo estava retido no coração. Então o que fica para a gente de partida? Nós temos que colocar a mão na massa. E aí nós vamos destrinchar, mas o que vai nesse ingrediente dessa massa? Como dita, caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Mas por que eu tenho que ser salvo? E salvo de quê? Aí então, a nossa partida é compreender que nós estamos no mundo de provas e expiações, não é verdade? E que, portanto, nós temos que melhorar. Nós estamos no momento da nossa prova. E como uma prova, tem gente que termina a prova mais cedo e vai embora. Outros terminam no meio turno e segue. Tem que vão ficar mais para o final e entrega a prova. Mas ela vai ser corrigida depois. E de qual salvação nós estamos, então, tendo que ter a atenção e buscar superar? E aí nós vamos no livro Chico de Francisco. E o Adelino da Silveira nos reporta aqui uma passagem com Chico, em que ele vai falar justamente qual que é o sentido de salvação que nós devemos estar atentos. Ou seja, qual que é a nossa preocupação diária que nós devemos superar. Então aqui trata-se de uma entrevista concedida a Fenelon Almeida e publicada pelo jornal O Povo, lá em Fortaleza, no Ceará, em 9 de março de 1981. Então Fenelon perguntou para o Chico: Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, fez uma breve definição do apóstolo Paulo de Tarso, a viga mestre do edifício humano do espiritismo cristão. Então, o que ele trouxe? Fora da caridade não há salvação. Salvação para quem? Ele perguntando para Chico Xavier, né? Fora da caridade não há salvação. Salvação para quem? Para o espírita em particular, por gostar de ajudar com atos de beneficência, ou para o grosso da humanidade, carente de amor e justiça? Aí, meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar atenção. Qual foi a resposta do Chico? Nós estamos querendo entender, quando eu falo fora da caridade não há salvação, salvação de quê? De que envolve esse substantivo? Caro Fenelon, creio que tanto na palavra do apóstolo Paulo, quanto na expressão de Allan Kardec,
o aforismo a que você se refere ficará mais claramente colocado em linguagem de todos os tempos, nos seguintes termos. Então, ou seja, traduzindo para o nosso tempo, para ficar mais fácil, melhor a gente entender o seguinte: fora do amor não há salvação. Nosso caro Emmanuel muitas vezes nos diz que este conceito de salvação, na sentença mencionada, vale por exemplo, significar reparação, restauração, refazimento, etc, etc. A propósito, continuamos a dizer com referência a um navio que superou diversos riscos. O barco foi salvo. Ou de um homem que se livrou de um incêndio. O companheiro foi salvo do fogo. Salvos para quê? Logicamente, para continuar o trabalho, ou sendo úteis. Nessa interpretação justa e salutar, reconhecemos que fora da prática do amor uns pelos outros não seremos salvos. E aqui nós vamos reforçar: salvos de quê? Das complicações e dos problemas tantas vezes criados por nós, a fim de prosseguirmos em paz, servindo-nos reciprocamente na construção da felicidade que almejamos. Repetindo, assim então, reconhecemos que fora da prática do amor, um pelos outros, não seremos salvos. De quê? Das complicações e dos problemas, tantas vezes criados por nós mesmos. O que ele está resgatando aqui para a gente? Que nós precisamos nos salvar do quê? Dos nossos vícios. Dos nossos vícios. E aí nós já estudamos e compreendemos o que comporta os vícios que nós temos que trabalhar. A inveja é um deles, o orgulho é um deles, o egoísmo é um deles. Então a nossa salvação está quando a gente conseguir superar esses comportamentos, essas atitudes. Então a nossa prova, como eu mencionei, com 10, com 20 questões, por exemplo, vai tratar disso. Como é que você lida com o egoísmo? Como você lida com o orgulho? Como você lida com a vaidade? Como você lida com a posse? E assim é a nossa vida. Então, fora da caridade não há salvação, por quê? Eu preciso me salvar disto. E eu só vou salvar disto se eu praticar a caridade. Mas a caridade é recheada de algo. A caridade é recheada de algo. É este algo que é o conteúdo que eu estudei e que na hora de fazer a prova eu vou escrever sobre ela. A pergunta é: como que eu vou combater o egoísmo? Eu tenho que saber responder. Se eu não aprendi, se eu não estudei, se eu não compreendi, eu vou preencher de forma errada. E aí no interior aqui do próprio capítulo, nós vamos buscar aqui a mensagem de Paulo, que ele vai comentar que a caridade é paciente, é branda, benfazeja. Opa, então a caridade é paciente, branda, benfazeja. Nós já estudamos isso por meio dos bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito. Ao conteúdo. Então eu vou combater o orgulho, o egoísmo, a inveja com isso, né? A caridade não é invejosa, a caridade não é temerária, a caridade não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não rejubiliza com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tolerância, paciência. Não, hoje ele está assim, mas amanhã ele pode estar assado, ele está passando por um momento difícil. Vou relevar a benevolência, indulgência, perdão das ofensas, que é o que traz inclusive a questão 886 do Livro dos Espíritos. O quando vem, então, perguntar dos Espíritos, e eles respondem.
na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então está vendo que é o que? É a valorização das nossas virtudes que nos vai impulsionar para superar, os nossos vícios. Lembra onde que está? No coração. Mas no coração só não adianta. Não foi isso que o nosso irmão devoto, no contato, na conversa com Jesus após o desencarne, falou: está tudo dentro do coração. Aprendi que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que ter tolerância, mas na hora de colocar a mão na massa, eu perco a estribeira, eu fico nervoso, eu não consigo ouvir, não tenho uma palavra afável. Então são esses elementos que vão sendo colocados, e nós estamos tendo hoje a oportunidade de buscar um fato já acontecido, portanto julgado, em que Mateus escreveu e registrou e trouxe para a gente. Olha a nossa felicidade, nós já sabemos que seremos julgados por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, e nós estamos tendo a oportunidade que nós devemos praticar o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, todo dia, mão na massa, praticar a caridade, é o amor em ação. Porque na hora que eu for conversar com Jesus, e ele praticou a caridade? O que a nossa consciência vai falar? Pratiquei a caridade? E aí nós vamos lá no Cartas e Crônicas. Não vou fazer leitura, só uma menção, porque nós já estudamos aqui, mas tem uma lição, se eu não me engano, 16, que fala do Belarmino Bicas, e que ele reduziu a sua vida em 22 anos, por causa de 16.386 exasperações. Ele reduziu 22 anos da sua vida. Por quê? Porque às vezes não praticou ali a caridade da tolerância, porque ele conta, 3.000 vezes eu fiquei nervoso com a atendente, 2.000 vezes eu fiquei nervoso com a minha esposa, 3.586 vezes eu briguei com meu vizinho, 4.000 vezes eu não tive paciência. Então, ou seja, tudo coisa, gente, do dia a dia, o relacionamento interpessoal. E por causa da ausência momentânea ali desta caridade que nós estamos falando, benevolência, paciência, brandura, ele que tinha uma expectativa ao reencarnar de viver até os 80 anos, ele desencarnou com 58 anos de idade. Por quê? Por causa dessas tormentas, mágoa, amargura, rancor. Praticou a caridade? Então, ou seja, são alertas que nós temos aí ao longo da nossa vida. Mas aqui vai prosseguir, que é a questão mencionada pelo senhor Evandro, que é 888, sobre a esmola. E a esmola nos faz lembrar que a caridade ela tem a dimensão moral e a dimensão material, por exemplo. A material é essa quando nós temos a iniciativa ou levamos o lenitivo para o nosso irmão por meio da doação de um item material, uma roupa, um alimento, um dinheiro, etc. Mas é o mais importante, a irmã Rosália, no capítulo 13, no item 9, ela nos alerta, enquanto espírito de luz, de que a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. Olha a chamativa dela. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo. Então, seja, se a gente já consegue desenvolver e trabalhar aquilo que também é mencionado pelo nosso irmão Chico,
que o mais difícil não é viver, mas sobreviver, e essa sobrevivência é a gente respeitar as imperfeições do outro, perdoar a ofensa do outro. E ela prossegue. Mas como podemos suportar uns aos outros? Dentro da caridade moral, saber calar, não se incomodar com as faltas alheias, não ver o sorriso desdenhoso daqueles que se acham superiores. É o que, gente? Praticar aquilo que próprio Paulo coloca, como a brandura, a leveza, a benfazejo. Aparentemente é fácil praticar a caridade moral, porque ela não te pede que você repasse um dinheiro, tire sua camisa, doe sua camisa, seu sapato. Ou seja, não tem esse valor monetário. Aparentemente é fácil, mas ela reforça. É difícil a caridade moral, que todos podem praticar, pois nada custa, é a mais difícil de pôr em prática. Então o que nós estamos ouvindo? Do que nós temos que fazer, desses apontamentos que nós temos que ter? A coragem, a firmeza, a força de vontade de ir rompendo com esses nossos vícios. Aquilo que vai, evidentemente, diminuir ou atrasar o meu progresso espiritual, que é o grande propósito da caridade, fazer com que nós conseguimos o nosso progresso espiritual, que no interior aqui também do capítulo vai falar, é o grande guia do homem no deserto da vida. A caridade é o guia do homem no deserto da vida. Agora imaginemos no deserto, propriamente dito, é um ambiente extremamente hostil. Como que eu busco referência de deslocamento no deserto? Não tem uma árvore, não tem um objeto que eu possa prospectar. Então, ou seja, a caridade, ou seja, estou em dúvida, vou praticar a caridade. E qual que é o recheio da caridade? Nós acabamos de fazer a menção. Não é isso? E que vez ou outra nós estamos sempre aqui repetindo: benevolência, beneficência, perdão das ofensas, tolerância, paciência, bondade. É o somatório disso tudo, ou seja, praticar o bem. Este é o nosso farol, praticar o bem. E praticar o bem sem ostentação, sem humilhação, sem maldade, sem interesse. Nas diferentes dinâmicas e condições expressas pelo Mateus. Tive fome, você me deste de comer. Estava sem roupa, estava nu, você me deste de vestir. Estava sem teto, você me deu uma moradia. Então, seja, oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs, é que não falta. E detalhe, a caridade, é um princípio universal. Princípio universal quer dizer, é a base para todos nós como? Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, melhor idade, mais experiente, menos experiente, mais culto, menos culto, branco, não branco, negro, não negro. Então ela é comum a todo tempo, na sua trajetória de vida. Não, agora tem só 7 anos, deixa eu fazer 30, que a partir dos 30 eu pratico a caridade. Não. Então ela perpassa toda a nossa trajetória de vida. E aí, já partindo para o encerramento, tem uma lição também no livro Cartas e Crônicas, que nos remete à reflexão e que de certa forma traduz isso aqui para a gente, que se chama a caridade maior, e que no conjunto dela, ela nos retrata, o nosso irmão X nos retrata da seguinte forma: ao homem que alcançar o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo:
Volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Para que te sintas de pé, cada dia milhões de vidas microscópicas esforçam-te em tua carne, garantindo o bem-estar. Cada órgão e cada membro de teu corpo ampara-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam som e vozes, a língua auxilia-te a expressar os pensamentos, as mãos realizam os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte. Os pés sustentam-te a máquina física, a boca mastiga os alimentos, para que não te condenes à inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças que te nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm em harmonia orgânica. O coração movimenta sem parar. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaz as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoca ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, é não incomodar quem trabalha, é aperfeiçoar-se além naquilo que faz para ser mais útil, é suportar sem revolta, é auxiliar os parentes sem reprovação, é rejubilar-se com a prosperidade do próximo, é resumir a conversação de 2 ou 3 horas em 4 frases, é não afligir quem nos acompanha, é ensurdecer-se para a difamação, é guardar o bom humor, é respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhe é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e haja incessantemente no bem. Não percas um minuto em descabidas inquirições. Conduz os problemas que te atormentam o espírito a teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho vai liquidar esses problemas. A experiência aclara o caminho que quantos lhe adquirem o tesouro da luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampare os doentes, console os infelizes e socorra os necessitados. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. E o que chama a nossa atenção, então, meus irmãos e minhas irmãs, com essa mensagem? O nosso corpo é uma máquina para a prática da caridade. O nosso corpo é uma máquina para a prática da caridade, de colocar o amor em ação, colocar a mão na massa. Como assim? Nós temos 2 braços para abraçar, nós temos as mãos para cumprimentar, nós temos a boca para desejar um bom dia, as pernas para poder fazer uma visita a um amigo querido, a um ente querido, e assim segue. 2 ouvidos para poder saber ouvir. Então, ou seja, nós temos uma máquina para praticar a caridade. E como nos alerta a nossa irmã também, Rosália, ajudai o máximo possível os infelizes. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aquele que beneficiei na última vida terrena, praticaria a caridade a todo instante. Então, que Deus ampare, ilumine a todos vocês com essa boa compreensão, né, que possam internalizar, compreender, refletir e prosperar no que Mateus registrou e significa para a gente, que é o progresso espiritual. Então, passa aqui, agradeço a atenção e passa a palavra o nosso irmão Lucas para os seus comentários aí da noite também. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos.
Jesus continue a nos amparar. A nossa lição de hoje está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, lá na Bíblia, no capítulo 25 de Mateus. Quando a gente pega, meus irmãos, e vamos fazer uma pequena e breve consulta na Bíblia, a gente observa que essa lição foi a última lição registrada por Mateus, e portanto que o Cristo ensinou, antes das narrativas de Mateus sobre o Calvário do Cristo. Portanto, do capítulo 26 em diante, Mateus vai contar a chegada de Jesus em Jerusalém, a festa com que ele foi recebido, e depois o julgamento mais injusto que a terra já presenciou, né? A condenação cruel que o Mestre sofreu, e as lições que Jesus nos deixou naquela hora tão significativa, que são lições de muito valor para todos nós. E, portanto, antes que Mateus entrasse nessas narrativas, ele deixou para a gente um registro no qual Jesus dizia assim para nós: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. E aí então as pessoas perguntaram: mas mestre, quando é que foi que nós te vimos desse jeito? Quando é que foi que te vimos nu e te vestimos, ou com sede e te saciamos, te matamos a sede, com fome te alimentamos, preso e te visitamos? E aí Jesus conclui: todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Vejam, meus irmãos, que tudo, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que tem um lugar correto e não está onde está à toa. É como se Mateus e o Cristo quisessem registrar o seguinte: olha, lembrem-se do seguinte, sempre que vocês verem qualquer irmão em humanidade necessitado, seja do que for, de roupa, de alimento, de água, de teto, e que vocês o ajudarem, puderem proporcionar algum alívio, algum suporte para essas necessidades tão básicas da criatura humana, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Era o que o Cristo dizia. Portanto, não percam as oportunidades de ajudar. Ajudem dentro das possibilidades que tiverem, porque eu serei grato como se vocês estivessem fazendo para mim mesmo. E aí a gente pergunta: quem de nós que se estivesse diante do Cristo e Ele nos pedisse: você me dá um copo d'água? Quanta alegria a gente sentiria em poder matar a sede do Mestre, ou de poder oferecer para Ele um pedaço de pão, um prato de sopa, num dia frio, uma peça de agasalho, ou proporcionarmos também num dia frio, ou sob um sol muito forte, um teto para abrigar. Se não proporcionarmos diretamente, ajudarmos um irmão nosso a proporcionar um teto, uma moradia. Vejam, meus amigos, que Jesus nos pediu como se a gente estivesse fazendo por Ele. Portanto, imaginem a pessoa que a gente mais ama no mundo, aquela criatura que convive conosco, pela qual a gente mais tem amor, carinho e gratidão. E esse amor elevado, à 90ª potência, que é o que a gente sentiria na alegria de servir Jesus, e Ele falasse assim: o que vocês fizerem por eles, você faz por mim. É o que o Cristo pediu. Cuidem deles como se fosse de mim, como se eu estivesse visitando e pedindo a vocês. É como se o Cristo quisesse deixar esse recado final a respeito da caridade. Vejam, me vejam no próximo, no necessitado que te procura. E aí então, meus irmãos, é com essa passagem que inicia-se esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre: fora da caridade não há salvação.
E o interessante é que na Bíblia, ele é intitulado como Jesus falando sobre o juízo final. Mas a essência da lição é tão viva, é tão clara, que numa Bíblia protestante que eu costumo utilizar para estudar, vejam o que o comentarista bíblico comenta, em vez de falar sobre o juízo final, o fogo eterno do inferno, ou a aventura eterna dos céus, dogmas esses que o Espiritismo já modificou, ensinando para a gente que o inferno, tal como nos foi falado, não existe, a punição eterna, e nem também o descanso eterno, porque tanto um quanto o outro são um contrassenso. Por quê? Como que há de um pai punir um filho, castigar um filho eternamente? Qual pai e mãe na terra que ama um filho e põe o filho de castigo para sempre? Você vai ficar de castigo, menino. Ah, mas até que hora? Para sempre, né? Mas eu não posso ir na escola? Não, você vai ficar para sempre de castigo. Isso é tão contrário à razão que gente, Deus, que é muito mais amor e bondade, vai castigar um filho para sempre? Então esse inferno, essa punição eterna deixou de existir, bem como também um céu no qual a gente ficasse descansando para sempre, não existe mais também. Por quê? Esse céu na verdade seria o quê? Um inferno. Se a pessoa acostumou a vida inteira a trabalhar, a servir, a ser útil, a ocupar bem o tempo, não, e agora? O que eu vou ganhar? Você vai ganhar o descanso eterno. Mas o que eu faço aqui? Nada. Não tem nada para me fazer? Não tem não. Você vai ficar aí descansando o tempo todo. Não, mas eu não estou cansado não quero fazer alguma coisa. Seria um suplício, um tédio sem fim, né? Então, vejam que o comentarista bíblico não teceu esses comentários. Mesmo com o ponto de vista protestante, vejam o que ele fala sobre essa passagem. A verdadeira prova de nossa crença é a maneira como agimos. Tratar todas as pessoas que encontramos como se fossem o próprio Senhor Jesus não é uma tarefa fácil. O que fazemos aos outros demonstra o que realmente pensamos a respeito das palavras do Mestre para nós. Alimente os famintos, dê às pessoas um lugar para se abrigar, cuide dos doentes. Será que seus atos são suficientes para diferenciá-lo das pessoas incrédulas? É o que ele nos pergunta. Super válido para nós, né? Mais adiante ele volta a nos falar assim, o ponto mais importante nessa parábola sobre o reino não é a quem, mas o que é feito. A ênfase recai sobre a importância de servir, onde quer que seja necessário. O sentido da parábola é que devemos amar todas as pessoas e servi-las sempre que possível. Esse amor pelos outros glorifica a Deus, porque reflete nosso amor por Ele. É isso, né? Não adianta a gente querer complicar o que é simples na essência. Era o que o Cristo queria dizer. A maior prova do amor e da crença de vocês terem compreendido o Evangelho é o como vocês vão tratar os seus irmãos de humanidade. Com atenção, com carinho e procurando atendê-los em suas necessidades. Aí, meus irmãos, vem o Livro dos Espíritos e aprofunda essa lição para a gente. É como se a gente parasse e perguntasse assim, vamos supor que a gente ainda não tivesse entendido, e perguntássemos, será que Jesus queria pedir a gente para que a gente sempre desse esmola? Será que é isso que o Mestre nos ensinava e pedia? E aí vem o Espiritismo e ensina assim para a gente. Vejam só, pergunta 888, que se deve pensar da esmola? Resposta, o homem reduzido a pedir se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem, não conseguem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então vejam que a resposta do Livro dos Espíritos
dada a Kardec em meados do século XIX na França, fez muito efeito de lá para cá, muito efeito. O que existia, meus irmãos, de assistência social em metades do século XIX na Europa, que era o nosso recanto, né, da humanidade mais desenvolvido em matéria de civilização? Muito pouco ou quase nada. As pessoas que padeciam, viúvas, órfãos, os nossos irmãos mais necessitados, conforme a situação reencarnatória deles, viviam da boa vontade de alguns corações generosos. Porque, enquanto sociedade, pouco se provia, pouco se preocupava com aqueles que mais precisavam. E de lá para cá, passado aí quase 200 anos, um avanço enorme. Então, mostra que existe progresso sim na coletividade humana. Quanto mais nós nos preocupamos em cuidar daqueles que não conseguem manter-se a si mesmos, ou cujas condições de nascimento lhes trouxeram dificuldades, mais avanço a nossa sociedade demonstra. E felizmente a gente tem avançado nesse sentido. Para continuar e ilustrar essa resposta, primeiro, meus irmãos, essa resposta continua, e é inclusive um texto maior, e foi respondida por São Vicente de Paulo, que é nada mais, ninguém menos, aliás, do que o pai das obras de caridade da Igreja Católica. Vocês já devem ter observado, aqui mesmo nas proximidades de Belo Horizonte, nós temos às vezes entidades, né? Sociedade São Vicente de Paulo. É uma forma, é um braço do catolicismo de amparar, de prover, de alguma forma ajudar aqueles que precisam. Por exemplo, aqui mesmo, se eu não me engano, em Ribeirão das Neves, tem ali a Cidade dos Meninos, que até um tempo atrás eu sabia que fazia um trabalho muito bonito ali, de educação profissionalizante, de amparo, né, a crianças e jovens, especialmente aqueles mais envolvidos em dificuldades. Pois bem, continuando, e para que a gente entenda melhor essa resposta, a gente pode ler tanto a continuidade aqui, o que São Vicente de Paulo fala, como também, meus irmãos, nós trouxemos uma opinião do Chico, que está no mesmo livro que o Whindersson trouxe ali, que é o Chico de Francisco. Até achei que a gente ia trago a mesma lição, mas é diferente. Naquela mesma entrevista que o Chico deu para o Jornal do Povo de Fortaleza, no ano de 1981, dia 9 de março, foi perguntado assim para ele, vejam que interessante. Você não acha que lutar pela implantação definitiva da justiça social entre todos os homens, pugnar intransigentemente em defesa dos direitos humanos em todos os quadrantes da terra, não seria muito mais importante do que a simples dádiva de esmolas, que muitas vezes não passam de migalhas que caem das mesas fartas dos ricos da vida? Foi a pergunta feita. E aí veio a resposta do Chico. Estimaria mais se você dissesse com o seu nobre discernimento, trabalhar pela implantação definitiva da justiça social entre todos os homens, porque o verbo lutar, em muitos casos, significa agitar ou conflitar. E, meus irmãos, para a doutrina espírita ficou mais do que claro para nós, ao longo dos nossos estudos, de que o fim não justifica os meios. Jamais podemos, por exemplo, fazer uso da violência para qualquer finalidade. Por meio da violência, por exemplo, a gente perde todo o sentido do que quer que seja a causa qual for. Portanto, primeiro ponto que o Chico fala, olha, em vez de lutar, que muitas vezes vai significar conflito, agitação, revolta, fale em trabalhar pela justiça social, é muito melhor. E continua. Creio que todos os cristãos sinceros, estejam vinculados ao espiritismo ou não, permanecem construindo em paz o reinado da justiça no mundo, sem a precipitação dos que se inclinam para transformações violentas e sem a inércia dos apáticos. Então o Chico, na continuidade da resposta, disse o seguinte, olha,
eu tenho para mim que todo cristão sincero tem se esforçado em fazer a sua parte, em silêncio, sem divulgar, ajudando os que estão à sua volta sem alarde, sem violência, sem ter que chamar atenção. Relativamente ao que você chama de esmola, não vejo na migalha de recursos materiais, ou seja, num trocadinho, numa ajuda que se dá ou que se recebe, um gesto tedioso de quem tem mesa farta, e sim, um elo de simpatia e de amor entre as criaturas que se propõem a encontrar um processo de ligação espiritual entre si, preparando-se para a mais alta compreensão da fraternidade. Então, nas ajudas que a gente pode proporcionar, nós deveríamos aproveitar essas circunstâncias para criar elos de simpatia e de amor entre nós. Cada ajudinha fosse acompanhada por um gesto de carinho, por uma pergunta de como vai, de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de um fique com Deus, que Deus te ampare, até logo. Tudo isso, meus irmãos, criaria laços de simpatia que muito nos valeriam na vida. Sem qualquer ideia de esnobar qualquer lance autobiográfico, peço permissão a dizer a você que, e aí o Chico vai contar da própria vida dele, quando fiquei órfão de mãe, aos 5 anos de idade, à distância de meu pai enquanto permaneceu viúvo, aprendi a agradecer as pessoas de coração generoso que me davam um pão ou um prato de alimento no transcurso do dia, porque todos que me fizeram esse benefício foram para mim benfeitores que me livraram da tentação do furto. E assim como me sentia feliz em receber essas ajudas para minha própria sobrevivência, creio que as pessoas que me amparavam também se alegraram com a minha alegria. Reconheço que virá um tempo em que a assistência social cuidará de nós todos. Mas até que isso aconteça num plano maior, e isso virá sem conflitos, até que isso aconteça, você aprovaria alguém que vê os seus irmãos em penúria, sem se mover de modo algum para auxiliá-los, pelo menos em pequenina parcela de apoio? É o que o Chico dizia. Então vejam, meus irmãos, que ele, que é o nosso grande benfeitor, que nos legou uma obra tão rica e de tanta sabedoria, um dia foi uma criancinha que sentia fome e que às vezes pediu um pedacinho de pão, um prato de sopa, e ele se alegrava muito com aqueles que o ajudaram. Qual que é o valor de um pão para quem está com fome? De um copo d'água para quem está com sede? De um agasalho para quem está com frio? Tudo isso tem valor. E se for acompanhado com gesto de carinho, de atenção, de bondade de nossa parte, mais valor ainda vai ter. Portanto, vocês observam, meus irmãos, que esse termo é um termo que o Espiritismo praticamente já aboliu. Nós não consideramos isso. É um termo pejorativo e que muitas vezes ofende o nosso irmão, o nosso irmão, que precisa e que amanhã pode ser cada um de nós aqui presente. Nós não sabemos. Não tem aquele ditado que o mundo dá muitas voltas? Que dia que eu posso estar necessitado também de algum amparo material, de um pratinho de sopa, de um agasalho? Nós não sabemos. A gente sempre precisa muito uns dos outros. Para a gente concluir, tem uma lição de Hilário Silva no livro Almas em Desfile. Essa lição, meus irmãos, mostra para a gente tanto a importância da caridade, da ajuda que nós devemos prestar a quem quer que seja e que esteja à nossa volta, bem como também essa lição vai nos mostrar como que funciona a lei de retorno, onde tudo aquilo que eu planto, um dia volta para mim, de bom ou de ruim, mas um dia volta, um dia chega até mim novamente. Conta para a gente Hilário Silva que um episódio acontecido numa grande padaria na cidade de São Paulo. O dia acabava,
já começava ali à noite, mais um dia em São Paulo, padaria muito cheia de clientes. Quando Olavo Dias, esforçado trabalhador espírita, se aproximava do caixa para efetuar o pagamento da sua compra, eis que surge a gritaria: ladrão, ladrão, pega o ladrão, pega, pega. As pessoas gritavam. Junta-se ali 1, 2 pessoas, o guarda da padaria, e agarram um pobre homem, extremamente mal vestido, que tremia ao apresentar um pacote de pão em suas mãos. Ele roubou de um freguês, gritou uma das pessoas ali. Quase todos se voltaram para aquele homem infeliz. O policial então foi chamado para que tomasse as devidas providências, mas antes que o caso continuasse, Olavo Dias avançou na direção dele e passou a defendê-lo. Esse homem não é ladrão, vocês estão enganados, e não admito qualquer violência ou outro tipo de represária com ele. E para ajudá-lo, Olavo mentiu contando o seguinte: ele é meu empregado e certamente pegou esse pacote de pão achando que fosse meu. E de repente tomou-lhe um embrulho da mão, devolveu ao gerente da padaria, pediu desculpas pelo engano e pela confusão, deu-lhe o braço e o puxou para fora, como se fosse um parente, diante das pessoas assustadas. Vamos embora, olha que confusão que você fez, senhor. Olha aí, você não está prestando atenção no seu serviço. E aí chamou ele, falou qualquer coisa e tirou ele ali daquele ambiente. Assim que dobrou a esquina, dirigiu-lhe a palavra lhe falando: ora essa, meu senhor, eu sou espírita, e um espírita não pode ficar mentindo. Entretanto, eu fiz isso para te defender. E aquele homem então mergulhou o rosto nas mãos muito magras e explicou chorando: ô doutor, eu roubei porque eu tenho 6 filhinhos com fome lá em casa. Estou doente do peito, não acho serviço nenhum. Tá bom, não precisa falar mais, falou Olavo. Não estou aqui para te ver chorando. Foi então que ele abriu a bolsa, deu-lhe alguma ajuda em dinheiro, conforme as possibilidades, aquilo que ele tinha, e ainda lhe perguntou pelo endereço: onde é que o senhor mora? O infeliz então falou que se chamava Noel de Souza, deu os nomes da esposa e dos filhos e falou que morava na Vila Maria, em modesto barracão. O benfeitor, sensibilizado, prometeu visitá-lo assim que pudesse. E, após uma semana, eis que ele aparece de automóvel procurando por aquela casinha distante. Depois de algum tempo a achou. Encontrou sua esposa, os 6 filhinhos, muito magrinhos, mas o dono da casa não estava. Saiu para pedir e procurar por socorro médico. Olavo, tocado de compaixão, fez o que pôde pela família e, ao despedir-se, ouviu a dona da casa lhe dizer, muito emotiva: olha, seu Olavo, um dia, se Deus quiser, Noel vai lhe retribuir o que o senhor está fazendo por nós. Vai com Deus. E precisando deixar São Paulo, em função da vida do trabalho, Olavo então recomendou seus protegidos a vários companheiros e esqueceu aquele episódio. Então, por força do trabalho, precisou se mudar de São Paulo, mas pediu a alguns amigos que fossem lá de vez em quando, levassem alguma ajuda. Ele faria o depósito, mas não esquecessem e não desamparassem aquela família. Passaram-se 6 meses e Olavo, certo dia, chegou correndo num aeroporto de uma grande cidade brasileira. Precisava viajar com urgência, tinha um compromisso de última hora, mas não tinha passagem. Iria se arriscar a comprar a passagem de última hora.
Guardando, segurando pequena pasta, procurava na multidão um amigo que tinha ido para o aeroporto antes dele, com o propósito de conseguir a passagem, até que o enxergou a pequena distância, acenando-lhe a que se apresse. Então ele achou o amigo que foi comprar a passagem, e o amigo fez, né, sinal para ele: corre aí, Olavo, que o voo está quase saindo. O problema estava resolvido. Bastava que apresentasse os documentos necessários. Avançou ligeiro na direção do amigo, mas alguém lhe apareceu, cruzou-lhe o caminho e o abraçou de maneira muito forte, cheia de emoção. Olavo tentou sair daquele abraço e até que reconheceu que era Noel de Souza, que o abraçava, e falou surpreso: uai, você aqui, Noel? Né? Uai, o que você está fazendo aqui? E ele dando aquele abraço apertado ali em Olavo. O amigo estava vestido de maneira simples, mas muito limpo e alegre. Sim, doutor, eu precisei te visitar, queria tanto te ver. Foi o que ele respondeu. Noel, agora eu não posso. Tem compromisso urgente, meu voo está quase saindo. E ele, Noel, como se não lhe percebesse o mau humor, né, a rispidez, segurou-lhe o braço, arrastou ele para fora da visão do amigo e começou a conversar com ele. Noel, não me segure, eu tenho compromisso, por favor. Escute, doutor, eu tenho que te agradecer, só não sabe o bem que o senhor fez por mim, pelos meus meninos. E começou a contar a história de um menino, de outro, começou a falar da esposa e não soltava o braço dele de jeito nenhum. E como ele não conseguisse escapar de Noel, Olavo então lhe escutou a fala, entediado e impaciente. Noel falou da esposa, dos filhos e repetia frases de agradecimento e carinho. Depois de alguns minutos, Olavo Dias, revoltado e já nervoso, conseguiu se soltar dos braços de Noel e saiu de perto dele sem nem sequer se despedir. Alcançou o amigo, mas agora era tarde. O avião não pôde esperar, então perdeu o voo, né? Acabrunhado, viu de longe o aparelho de portas fechadas decolando. Muito desapontado, procurou por Noel de Souza. Então agora eu já perdi o voo mesmo, deixa eu ver se eu acho Noel aqui. Procurou por ele, num canto nem outro. Entretanto, por mais que ele procurasse, não o achava. Enquanto esperava no aeroporto, daí a 4 horas, eis que chega a notícia. O aparelho, ou seja, o avião, no qual ele disputava lugar, caiu de grande altura, sem deixar sobreviventes. Então, um acidente aéreo, as pessoas ali, né, os passageiros, a tripulação, morreu todo mundo. Intrigado, meu Deus do céu, ele começou a pensar: era para mim estar ali dentro, e Noel me tirou de lá. Que coisa impressionante. Ele então, no dia seguinte, voltou a São Paulo e foi direto visitar a casinha, o barracão de Noel. Queria vê-lo, abraçá-lo, comentar o acontecido. Mas, assim que lá chegou, ficou sabendo que Noel Souza havia desencarnado há 2 meses atrás. Então é isso, meus irmãos. Todo bem que a gente faz fica registrado pelos tribunais, pela contabilidade da justiça divina. Todo bem, seja ele qual for e a quem for. Nunca desperdicemos as oportunidades que a gente tiver de servir, de ser útil, de ajudar. Tenhamos a alegria de ser útil aos nossos semelhantes, porque Deus sempre nos ampara, às vezes quando a gente menos espera e de uma forma que a gente nem sequer imagina.
mas o Pai Criador está sempre cuidando e retribuindo aqueles corações generosos que cuidam de seus filhos com o mesmo amor que a gente dedica a eles. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, lições que nos mostraram, né, o que nós necessitamos para sermos salvos, o que significa o que nós necessitamos para alcançarmos a felicidade que todos buscamos. Vamos agradecer a Jesus, a Deus, por essa oportunidade. Pedimos à nossa irmã Priscila que nos faça a prece. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigos benfeitores espirituais, nós agradecemos por essa oportunidade de estudo, rogando que os lares de cada um de nós presentes aqui continuem a ser amparados, bem como os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, que possamos cada dia mais, com o auxílio do Cristo, fortalecermos na caminhada do bem, do amor e da caridade. Que assim seja. Com essa prece de agradecimento, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.